O Mike Tyson falava o seguinte: todo mundo tem um plano de luta, até levar um soco no queixo. E aí o plano vai pro saco. Então, assim, quando você fala isso, eu entendo. Ontem eu tava treinando pra uma luta, de verdade. E eu tava fazendo estratégia da luta. Aí uma professora falou assim: Érico, você tem que entrar na luta com uma estratégia. Eu vou te dar o plano A, o plano B e o plano C. No mundo ideal, o plano A nunca funciona. E o plano B depende da reação dele. Mas assim, você tem que planejar, porque quando você tá lá na loucura da luta, você vai esquecer de muita coisa. Você vai esquecer porque você está cansado, você vai esquecer porque você não aguenta mais. Eu te falei para fazer isso, você não vai fazer. O cérebro da gente seleciona sobre estresse, né? E é tudo normal. E é por isso que a maioria das pessoas, é bom a gente tá falando aqui, e o fato de vocês terem ido no campo de batalha é uma coisa, vocês nunca mais vão esquecer de distribuição agora. Porque vocês já foram lá e venderam zero. Essa experiência não vai fazer vocês esquecerem. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu acabei de entrar aqui, nessa área de marketing digital. Eu sou psicóloga. Obrigada. Eu sou psicóloga há 5 anos e a demanda de pacientes procurando por hipnose era muito grande e eu perdia muitos pacientes. Então eu resolvi fazer o curso de hipnose e trabalhar um pouquinho. Você até falou do emagrecimento. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu estou indo para o lugar errado. Trabalhar o emagrecimento com as ferramentas da psicologia e da hipnose. Não focado no comportamento, mas na mente, uma mudança mental da pessoa. Por quê? Há 2 anos e meio eu tive a minha filha, eu cheguei a 100 quilos, aí eu emagreci os 30 quilos que eu ganhei, mais 10 quilos que eu já tinha. E eu postava no Instagram minha rotina, toda a mudança. Tanto da alimentação, como também indo para academia. E as pessoas começaram a me perguntar muito: Kelly, o que você está fazendo? Kelly, eu quero mudar. E aí eu pensei, né? E as pessoas também falaram assim, principalmente meu esposo: por que você não trabalha com isso? Por que você não foca? Já que muitas pessoas estão perguntando. Por quê? Elas falavam assim para mim: qual que é a dieta? Me passa a sua dieta. Você está tomando remédio? Me passa o remédio. E eu falava: não é nem dieta nem remédio. Eu mudei, foi uma mudança primeiro mental e depois o meu comportamento foi refletido. Então mudou, então já faz uns 2 anos que eu tô nessa vibe aí de conseguir manter meu peso. E as pessoas têm me perguntado, elas têm me procurado. E aí eu falei assim, então eu vou montar algo, né, que eu possa ajudá-la. Mas eu tô perdida, Érico. Que legal. Então vamos lá. Você tá perdida porque é algo novo para você, né? Totalmente. Então tá bom. Passo a passo. Eu tenho algumas coisas prontas já. Eu comecei a fazer minha primeira live semana passada. Como é que você está para descobrir o passo a passo? Eu vou te dar umas dicas aqui, mas eu queria só saber se você sabe o que você tem que fazer. Então, eu montei, porque na verdade, assim... Como é que você está querendo aprender isso, o passo a passo de gerar um 6 em 7 com isso? Eu tô assistindo suas lives, eu tô vendo as coisas que você posta no seu Instagram, eu dei uma olhada no seu site, porque para mim é tudo muito novo ainda. Bom, se você quiser resolver essa parada de uma vez, com passo a passo, sem confusão, a minha sugestão é quando eu abrir uma turma da Fórmula de Lançamento, você entrar. Tá. Do mesmo jeito que se alguém quiser aprender essa parada de emagrecer, ela pode ficar vendo live, entrando na internet. Mas, eventualmente, se ela quiser fazer coisa séria, ela vai ter que fazer um programa. Não vai ter que, né? Mas eu aconselho ela fazer um programa com você, de começo, meio e fim. É a mesma coisa. Então, eu tenho um programa... Eu tenho. Eu tenho um programa que chama Fórmula de Lançamento. E ele é bem focado nesse passo a passo. Eu vou abrir uma turma dele na primeira semana de novembro. De novembro. Tá bom. Dito isso, enquanto você chega lá, enquanto você considera, vou te dar umas dicas. Tá. Primeira coisa essa parada de hipnose, eu sou suspeito para falar, mas eu fiz muito isso. Eu comecei a fazer essa parada de hipnose com um cara que chama Paul McKenna. Já ouviu falar dele? Já. Pois é um inglês e ele tem vários programas. E em 2005 foi a primeira vez que eu comecei a escutar
conscientemente hipnose. E na época ele fez um livro que eu mudo sua vida em 7 dias. Isso, Change Your Life in 7 Days. E lá tinha um CD de hipnose. E eu escutei muito aquele CD de hipnose. Porque eu realmente acredito nessa parada. Eu não sou um ateu da hipnose, não. Eu acredito nessa parada de... Eu sei que tem gente... Minha esposa até ficava com medo dessa parada. Minha esposa, não sei se ela acredita muito, não. Ela tem medo disso mexer com o meu cérebro. Tem aquelas coisas, sabe? Mas eu acredito muito. Aí, e eu comecei a escutar. E eu escutei tanto. Eu sou um viciado. Quando eu faço uma coisa, eu me vicio nessa coisa, né? Então eu escutei muito. E é engraçado que depois de um tempo, faz tempo que eu não escuto as hipnoses dele. Eu escutava aquilo para relaxar e para, enfim. Mas eu voltei no meu computador e peguei o áudio daquela hipnose. E eu escutei ela consciente. Sabe que você fica consciente e inconsciente, né? E, tudo aquilo que estava naquela hipnose aconteceu. Eu não era uma pessoa confiante, passei a ser confiante. Eu não era uma pessoa... Sou muito confiante, muito confiança. Eu não era uma pessoa que aprendia rápido, passei a aprender rápido. É engraçado que na época não tinha... Era 2005, era que não era ninguém, né? E hoje em dia tem... Eu não vou falar exatamente tudo que aconteceu lá, mas é assustador tudo que aconteceu. E eu escutei outros áudios dele. Inclusive tem um áudio dele, tem um programa que está uma app na internet, né? Ele entrega as hipnoses dele, que eu consigo fazer você... Tem um programa dele de emagrecimento na App Store. E basicamente ele faz uma hipnose em você que ele te hipnotiza para te sugerir, e gente, eu não estou recomendando isso não, só sou um usuário, tá? Que você fez uma cirurgia bariátrica. Então ele te hipnotiza, bota umas sugestões se você fez uma cirurgia bariátrica. Engraçado, eu comecei a escutar esses áudios de novo, sou um fiel. Eu gosto de hipnose. E era impressionante como eu passei a ver... Às vezes eu ia comendo, ia ver quanto eu comia mais. Aquilo começou a me deixar cheio. Como se eu tivesse feito uma cirurgia bariátrica mesmo. Não no sentido tão literal, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que reage à hipnose de uma hora para outra. Eu preciso de várias aplicações durante muito tempo. Mas, ele falou a cirurgia bariátrica virtual. Olha que interessante o nome desse produto, não sei nem. E você hipnotiza a pessoa. Você não consegue hipnotizar a pessoa, falar que ela está comendo uma maçã e ela está comendo uma cebola. Uma cebola? Clássico. Você comer, a pessoa mordeu o limão e falar que é um pêssego. Você pode hipnotizar a pessoa e falar que ela está de bariátrica. E assim, eu não entendo, eu não quero lidar com... Eu não sou um profissional da área. Eu não sei o quanto isso é certo ou errado, aquela coisa assim. Não estou aqui para julgar isso, né? Principalmente você que é psicóloga, você é qualificada para fazer essas paradas, então você tem que tomar. Eu só sou um usuário, tá bom? Então, e eu acredito que ninguém, assim, eu nunca vi alguém fazer essa parada igual o McKenna fazia. De fazer bons... Eu até cogitei uma vez de fazer hipnose para lançamento, tirar a ansiedade de lançamento. Da pessoa fazer conteúdo. Porque do mesmo jeito que... Olha só, o meu problema é igual ao seu. As pessoas não vão na academia. No meu problema eu falo, para elas fazer conteúdo, elas, enfim, resistem. Né? Tem medo, deixa pra lá, muito trabalhoso. E eu cogitei por muitos anos de fazer um programa de hipnose para melhorar a performance da forma. De inserir potenciais pensamentos e coisas que eu acredito que vão ajudar, que me ajudaram a performar na fórmula, que ajudam algumas pessoas que não ajudam outras. Então, dito tudo isso, você está com um mercado muito massa. Eu acredito nessa parada, funcionou para mim, eu acredito que deve funcionar para outras pessoas também. Hipnose, você que é psicóloga, é uma parada científica mesmo, né? A gente tem... Sim. É performado por médicos, psicólogos e tal, então não é uma coisa... Eu vou dizer... Não, é sério. Eu tô apaixonada pela hipnose. Eu vejo o resultado. Dito tudo isso, agora você precisa... E você vai encontrar várias objeções naturais, né? Minha esposa, ela tinha medo daquilo mexer com o meu cérebro, de inserir uma parada, e eu
ficar maluco, e, enfim. Então, deve ter essas objeções, mas eu acho que é um grande trabalho, que massa alguém lidar com isso, usar os poderes do consciente, o subconsciente para chegar onde quer. E assim como eu vejo o Paul McKenna, que é um inglês, na Inglaterra, quando eu morava na Inglaterra, eu não vi ninguém, não tem um Paul McKenna brasileiro, eu não vejo ele. Ou se ele existe, ele não está no meu campo de visão. Então, de repente você pode se tornar referência nisso. E o Paul McKenna fez isso com várias áreas, você pode se tornar referência disso em emagrecimento, por exemplo. Que massa. Então, eu tô tentando focar nesse nicho de emagrecimento, até porque eu posso servir como exemplo, né? Exato. Porque eu passei por isso. E as fotos, né? Então é algo. Então eu tenho as fotos, então é algo que aconteceu comigo. Então eu sei a dificuldade. Total. Então 30 quilos é fantástico, assim, é bem notório. Você vai ver o seu antes e o depois sem sombra de dúvidas. Não há sombra de dúvidas, né? Então, perfeito. Passo 1 nessa jornada, né? Independente se você vai fazer o Fórmula ou não, você vai ter que começar a aprender a construir audiência. Antes de vender. Tá? Tá. Então, você vai construir audiências, na maioria das vezes, 3 canais. Tem um 4º canal que eu vou falar no Fórmula de Lançamento ao Vivo, mas por enquanto 3 canais. Instagram, YouTube, Facebook. A audiência é construída através de conteúdo, assim como eu estou dando aqui agora. Né? A gente podia estar falando de hipnose, no seu caso, você estaria respondendo perguntas e respostas sobre a hipnose. Né? Mas isso não funciona, ou isso é perigoso, ou isso é aquilo. Então, assim, mas você vai ter que começar a fazer isso de conteúdo, através da postagem de conteúdo. Existe um regime de conteúdo ideal para você fazer isso. Eu falo isso no podcast Raiz Nutella. Escreve aí, podcast 6 em 7, Raiz versus Nutella. Eu falo Vou procurar. da proporção de conteúdo que você tem que fazer, o formato, né? Que está funcionando hoje, não quer dizer que vai funcionar amanhã, mas está funcionando bem hoje. E aí você vai começar a construir uma audiência que te assiste. Eventualmente, essa audiência, você vai chegar uma hora que quando você está começando, ela vai começar bem pequenininha. A gente chama de audiência comum. Mas daqui a pouco ela vai chegar a mais de 100. Então, quando você fizer uma live como essa, ali em cima, aqui, ó, em vez de ter 1.200, vai ter 100 pessoas. Vai chegar uma hora que vai chegar assim, se você fizer o trabalho direitinho. E quando chegar a 100, a gente chama isso de audiência semente. Está na hora de lançar. Aí você vai fazer um lançamento semente. E o mais legal é que o semente vai te possibilitar vender o produto antes de produzir. Bom, porque você só vai produzir alguma coisa que foi vendida. Tira o risco de você. Não pode chegar para pensar, como é que eu vou fazer o produto? Não. Você vai focar principalmente na construção da audiência. Depois você vai ter a chance de vender esse produto antes de produzir. E aí, se der certo a venda, você vai produzir e entregar. Se não der certo, você não precisa produzir. Você vai rever no seu processo de construção de audiência o que faltou que vai fazer diferença. Entendi. Eventualmente, num protocolo, se você seguir o protocolo direitinho, eventualmente você vai demorar 7 lançamentos internos, que são um tipo de lançamento, não vou entrar muito em detalhe aqui, para você chegar ao seu primeiro 6 em 7. Que são 100 mil em 7 dias. É o geralmente que a gente vê que funciona quando a pessoa segue o protocolo. E o mais legal é que você vai estar impactando um monte de vida de homens e mulheres de uma maneira legal. E uma vez que você aprende o 6 em 7, você não desaprende. Né? Então, tendencialmente, vai ficando mais fácil. Por que vai ficando mais fácil? Porque você já tem mais audiência, você vai ter mais estudos de caso, você vai ter mais reputação. Né? Você não vai ser uma pessoa como você é hoje. Então, se você tiver essa mentalidade de plantar essa sementinha, eventualmente você vai colher uma árvore bem grande. E assim, hoje eu sou grande, mas são anos de árvore, né? Você começou também como uma sementinha. Eu comecei com uma sementinha. As pessoas esquecem isso. Eu tenho um grupo que chama Galera Raiz. Você conhece? No Telegram? Não. Eu tô. Então tá bom. E a gente está quase completando 50 mil pessoas lá. Quase. Acho que amanhã a gente completa. E aí as pessoas vão ver aquele grupo Telegram. E eu gravei um áudio no grupo quando a gente tinha 3 mil pessoas. Só 3 mil. E quando completar,
50 mil, eu vou repostar esse áudio que eu gravei quando eu tinha 3 mil. Só para as pessoas verem que tudo começa do zero. E eu me arrependo de não ter gravado um áudio com 1000 ou com 1. Porque com 1, os primeiros 12 pessoas, para mim, são mágicos. Assim, é quase se fossem os 12 apóstolos da minha nova ideia, né, de empreendedorismo. E eu acho massa. E a maioria das pessoas, nossa, tão pouco. Para mim, aquilo é uma sementinha. Só que como eu rego minha sementinha quase todo dia ali, eu vou lá, cuido da minha semente. Eventualmente, ela vai crescendo. E hoje a gente está com 50 mil. 50 mil pessoas dá para quase lotar um estádio. É muita gente. É muita gente. Aí as pessoas vão pensar, mas é o Érico. Não, o Érico plantou sementinha lá atrás. Em diferentes canais, né? E agora, é mais fácil eu chegar a 50 mil? É, porque eu plantei várias sementinhas. E essas sementinhas ajudam. Mas tudo começa com essa sementinha. Quando você entender a sacada da semente... Porque o que acontece? A maioria das pessoas veem essa audiência pequena semente, o que elas fazem? Pisam nela. Ah, uma semente. Elas não conseguem ter a visão de futuro que aquela semente é a parada. Tipo, é que nem você pegar um embrião e matar um embrião, porque ele é só pequenininho, não é grande demais, não é forte. Não, não, é um embrião. É uma célula tronco. É aquela parada que vai ficar aquele ser humano daqui a X anos. Então essa é a mentalidade que você tem que entender. Construir sua audiência semente. Entender que a audiência semente começa pequena. Porque toda semente é pequena. Mas não subestime ela se você cuidar dela no longo prazo. E todo dia, Érico, tem que ter conteúdo. Na verdade, não tem que ter. Mas é o seguinte. Depende da sua paciência. Se você tem muita paciência e quer ter o seu resultado daqui a uns 7 anos, você pode fazer uma vez por semana. É tipo academia. Você tem que ir para academia todo dia? Depende de que você quer. Eu tinha um amigo meu que não emagrecia de jeito nenhum. E ele falava, mas eu não emagreço porque eu engordo de ler menu. Porque o meu... eu falei, não é possível que você engorda de ler menu, você está tomando milkshake. Ele estava tomando um hambúrguer ou um milkshake. Aí a avó dele estava do lado e falou assim, não, ele realmente é genético, Érico. Esse menino vai para academia toda segunda-feira e não emagrece. Toda segunda. Só segunda-feira. Então, assim, hoje em dia, as pessoas... se você fizer todo dia, e tem protocolos diferentes, não precisa ser necessariamente grande todo dia, não. Mas você vai ter mais reatividade. Né? Você vai ter resultado. Vai criar um momento maior. Aquele atleta que treina 2 vezes por dia, se é um atleta, se ele treina 2 vezes por dia, ele vai tender a ter uma vantagem competitiva sobre alguém que não treina. Aí você fala, mas se ele treinar todo dia, ele vai se machucar. Não necessariamente. Ele pode treinar isso e treinar yoga à tarde para ter flexibilidade. Mas assim, depende de quão sério você está nesse jogo e depende da sua paciência. Eu recomendo um protocolo de diário, recomendo um Nutella diário, né? Um Nutella, um vídeo pequeno, 2 raízes que são sessões maiores por semana, porque hoje em dia as pessoas têm fome de 6 em 7. Eu falei, tudo bem. Se você tem uma aspiração de um 6 em 7 mais rápido, suas ações têm que ser compatíveis com as suas aspirações. Agora, se você está num processo e espera isso acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos, aí você pode ir mais calmo. Tá tudo bem. Mas também corre risco de se perder no caminho, né? Tem que ter. Eu prefiro, sinceramente... Com muita paciência, indo muito devagar. Eu vou dar uma dica para você que funciona para mim. 100% é muito mais fácil do que 99%. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fumei um tempo. Né? Fumei. Morava na Alemanha e fumava. Fumava cigarro. E aí eu tentava parar o cigarro devagar. Né? Falei assim, vou fumar só de final de semana. E eu vou te falar, foi mais fácil quando eu dei um chega e parei de fumar completamente do que quando eu tentava parar de fumar devagar. E às vezes acontece isso com até emagrecimento. Às vezes eu dei várias épocas na minha vida que eu dei um chega no açúcar mesmo, de colocar açúcar no café, de adicionar açúcar. E quando eu era 100%, a pessoa, açúcar? Eu falo, não. Era mais fácil do que 99%.
E o que eu quero Sim. dizer é o seguinte, quando você constrói um protocolo de publicação diário, é mais fácil que 2 vezes por semana. Isso, então, eu fiz um desafio que era 365 vídeos em 365 dias. O começo foi difícil, mas era mais fácil do que eu ficar meia boca. Porque assim, eu já acordava e não titubeava. Então assim, eu procuro fazer a minha live quase todo dia. E eu fazer quase todo dia essa live aqui, pra mim é mais fácil do que fazer 2 vezes por semana. Vou te dizer por quê. Minha família já sabe que eu acordo, tô aqui nessa sala. Meu filho já sabe, virou uma rotina pra mim. E tudo que vira rotina pra mim é mais fácil. A gente ser que entende de sério. Então assim, todo dia é mais fácil que 2 vezes por semana. Muito mais. As pessoas não entendem isso. Eu não penso na hora de fazer isso. Eu exercito todo dia. É mais fácil que 2 vezes por semana. Juro por Deus, porque não tem titubear. O meu cérebro não pensa. E eu não faço o mesmo exercício todo dia, não. Mas assim. Então, assim, 100% é mais fácil que 99%. É bem. Do que 99. A primeira live que eu fiz, eu já estava desesperada. Aí eu já liguei para as minhas irmãs e falei assim, ó, entra, mesmo se vocês não conseguirem assistir, deixa lá. Porque eu acho que não vai ter ninguém. Então eu preciso pelo menos ver algumas pessoas. E chegaram a 35. E eu fiquei, nossa, porque 35 a primeira live que eu fiz. E as pessoas, quero. Ó, faz uma auto-hipnose, grava uma auto-hipnose pra você não ficar mais desesperada com a sua live. Então, eu comecei a fazer para treinar, Érico. E assim, o professor, eu treinando lá, o professor chegou e falou assim, você tá fazendo auto-hipnose para vir treinar? Eu falei, eu tô utilizando as ferramentas que eu tenho ao meu favor. Ele falou assim, isso não vale, eu vou falar para todo mundo aqui que você tá passando a perna no povo. Nossa. Eu falei assim, por favor, pode falar, porque quem quiser eu também ensino a auto-hipnose, também faço a auto-hipnose. Mas faz a auto-hipnose para você não sentir isso que você tá sentindo nas lives. Dica. A minha esposa teve parto normal. A gente fez um parto manual em casa. Tá? Então, nada de certo ou errado. É uma coisa que a gente queria fazer muito e fez. E o parto tem muita dor. E eu vi o parto dos meus 2 filhos. Né? Eu tava lá, no segundo em casa, no hospital, mas foi normal também. Então eu sei o que é a dor. Não é que eu sei o que é a dor, eu vi a dor. A dor. Você já teve parto? É muito. O seu parto eu tive normal? 2 cesáreas. Não, eu tive 2 cesáreas. Eu vi a parada até o fim. Então, o que acontece? Ela, no segundo parto, escutou um áudio de hipnose. E eu nunca vi minha esposa tão serena. Serena não significa sem dor. Mas eu vi a dor do primeiro e eu vi a dor do segundo. E eu nunca vi a coisa tão serena quanto na segunda vez. Olha que louco isso. Não, a hipnose é maravilhosa. É tão legal que no primeiro parto, as pessoas, que momento mágico. Eu falei, nossa, ainda bem que acabou, porque o negócio estava feio. Entendeu? Meu Deus. O segundo parto deu até vontade de ter outro. Porque foi um momento, para ela, de menos sofrimento. E ela, parece que ela aproveitou o parto. O que eu quero dizer é o seguinte. Se funciona para parar a dor de parto, ou aliviar a dor de parto, funciona para tirar a ansiedade de live também. Tá bom? Fica a dica. E, ó, obrigada. Um abraço pra você, Kelly. Ai, obrigada. Ai, super feliz. Eu falei pro meu marido, hoje ele vai me chamar, vou até arrumar o cabelo. Ah, que legal. Que bom que deu certo. Então. E aí ele veio aqui já rindo. Ai, muito obrigada, Érico. Você tá me ajudando muito. Que legal. Muito mesmo. Bom, eu que lanço minha esposa, né, a Vanessa. Ela é educadora financeira. Tem 1 ano que ela fez o Fórmula, foi para São Paulo. E a gente já tentou fazer 4 sementes. 5 sementes, só que sem venda, né? A gente tem 3.000 leads. A captação de lead a gente consegue fazer, só que a abertura dos e-mails ainda é muito pouco. Deixa eu arrumar aqui, peraí. E a pergunta é, o que será que a gente está fazendo de errado? Nossa, que bom que você está falando comigo. Eu tenho N coisas, cheira várias coisas. Eu vou falar uma frase que vai resolver sua vida pro resto da vida.
Se tudo vai... Você conhece essa frase? Se tudo vai mal, consulte o Não, não manual. conheço. Se Manual. tudo vai mal, consulte o manual. Então, ao consultar o manual, você vai tender a ver várias coisas, normalmente, que você pulou na parada do manual. Na verdade, a Vanessa é bem sistemática, né? Uau! Ela já leu o manual várias vezes, ela segue o manual ao pé da letra, então a gente Será que segue tenta... mesmo? Não, a gente tenta seguir, né? Cada vez que a gente lança... Porque a maioria das pessoas que eu consulto o manual e eu sigo, eu acabo achando algumas coisinhas, e é natural. Mas vamos lá, qual que é o perfil dela? Desculpa, qual o perfil de Instagram dela? Vanessa Nascimento Oficial. Tá. Então, se eu entrar no Instagram dela, nos últimos 7 dias, quantos raízes e quantos Nutellas ela postou? Ela já tem... Ela faz 7 Nutellas e 2 raízes toda semana. Legal. E aí, Vanessa, tudo bom? Vânia. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Qual foi o último raiz que você postou? Ontem. Qual foi? Qual foi o tema? Desemprego. O tema nunca é desemprego, né? Oi? Não, sem problema. Tudo bom? Tudo. Legal. O tema foi desemprego. Isso. Você ensinou as pessoas a ficarem desempregadas? Não, dei dicas para elas, enquanto elas estão neste momento, né, vivendo desemprego, o momento de estar fora do mercado de trabalho. O que elas devem fazer para voltar para o mercado. Então, tá bom. Como o tema mais ou menos é a dica, o tema central é como voltar ao mercado de trabalho, é isso? Uhum. É isso aí. Desculpa, Vanessa, é isso? É isso aí. É que às vezes a conexão quebra, tá? Desculpa. E quanto tempo durou essas dicas? Quase 57 minutos. Legal. Quantas pessoas você fez ao vivo ou gravado? Ao vivo. Fiz live no Insta, no Face e no YouTube. Eu faço 2 lives nessas 3 redes sociais toda semana. E aí eu tiro os Nutellas dela, né? Delas. Fantástico. E quantas pessoas tinham na sua live do Insta? Então, pouquíssimas. Assim, eles ficam... No total, fecha mais ou menos em torno de 30 pessoas entrando e saindo. Mas que ficam permanentes, assim, vamos dizer, no máximo até 5. Então tá bom. O seu marido, o Rômulo tá ouvindo, né? Tá comigo. Então, Rômulo, tudo bem? Tudo. Então, a primeira parte do manual tá perfeita. Ela tá fazendo. Então, se eu entrar lá, as gravações ficam, não ficam? Ficam. Excelente. Então, a primeira parte do manual tá feita, que é frequência. Aí, a segunda parte se chama distribuição. Eu queria saber, Rômulo, como você está distribuindo esses conteúdos? E quando eu falo distribuir, não é postar. Né? Postar é você postar, a gente pode postar. Distribuição é distribuição gratuita e a paga. Como é que você está fazendo isso, Rômulo? Bom, a gente patrocina, por enquanto, somente o e-book para captação de lead, né? Ah, então vocês estão pulando uma parte do manual. Se tudo vai mal, consulte o manual. Então, posso te falar? Porque cada semente que eu faço, eu fico com a mente fritando para tentar analisar. E fico te ouvindo, vou pro Fórmula, né? Para ver os meus erros. Eu sei que tá acontecendo algum erro. Eu não acho que é erro, não. No seu caso, parece que você está fazendo uma pequena omissão. Não é nenhum erro. É normal a omissão. Você está omitindo seletivamente algumas partes do processo e está tudo bem. É normal acontecer isso. Então, o que eu fiz? Eu analisei, Érico, que, tipo, faltou, né, impulsionar as minhas... Porque a gente só estava impulsionando o e-book, a campanha do e-book, porque estava gerando muito leads. E também... E aí, segura só um pouquinho, eu vou te interromper algumas vezes, por razões didáticas e de tempo. Tem uma parada na fórmula que a primeira vez que eu executei a fórmula, ela meio que funcionou para mim. E às vezes eu não entendi por que funcionava. Demorou anos para eu entender por que funcionava. Muitos anos de aplicação. E às vezes tem uma receita de bolo que você acha que botar aquilo ali dá para mudar, e aí você muda e tem uma reação de um efeito
colateral que você não estava vendo. É tipo alguém tomar remédio para colesterol. O cara toma remédio para baixar o colesterol. Baixa o colesterol, mas às vezes tem uma reação em outra coisa que você não está nem percebendo. Né? O sistema, o corpo é um sistema muito complexo. E a gente é um pouco inocente a gente acreditar que quando a gente toma um remédio, ele vai afetar só aquela coisa do remédio. Ele tem trocentos outros efeitos. Assim, positivos e negativos. Então, assim, a fórmula ela também tem. Então, por exemplo, o fato de você não tá investindo para o seu e-book e não para a seu negócio te dá um falso positivo. O falso positivo é, nossa, tem gente interessada. Estão baixando meu e-book. Só que aí você não está lidando, a sequência de coisas você não está distribuindo muito seu conteúdo, a sua audiência que realmente consome o seu conteúdo é pequena, isso é um sinal de fumaça, muito grande. E aí ao tentar vender para uma audiência que não consome o seu conteúdo, fica muito difícil, elas não te veem como autoridade, elas chegam muito cruas, e você chega lá e vende zero. E o mais louco disso tudo é que o seu nicho é um nicho dos super nichos. É difícil não fazer venda no seu nicho. Ele é tipo... É muito louco, assim. É tipo assim... Se tem uma força... Se uma pessoa precisa de X para fazer uma venda, no seu nicho você precisa de 1/10 de X. Então, os maiores lançamentos do Brasil são feitos no seu nicho. As maiores empresas são do seu nicho. Por mais que eu queira ficar tão grande quanto as empresas do seu nicho, eu preciso me esforçar 20 a 30 vezes mais. Então você está falando do nicho que é a coisa mais fértil do mundo. É difícil não fazer um 6 em 7 no seu nicho. E aí, o que acontece? Ao pular o manual... Então, assim, é super claro. Então, vamos lá, vamos para o manual de novo. Antes de e-book, que já é uma coisa que eu nem uso mais. Então, fiquei sabendo ontem no seu 747 e já pediu Fórmula 2020. Vou assistir. Tá, show de bola. E não tem nada de errado. E funciona com o e-book também, tá? Às vezes você vai ver um e-book meu ali. Mas então a gente volta ao manual e vê por que a grande sacada é que você deu um impulsionamento no e-book, que não é uma coisa ruim, e eventualmente você não está construindo ainda a sua audiência. Né? Você tirou um pouco da energia para a audiência e foi com muita sede ao pote no começo. Então, o que eu voltaria? Eu voltaria a impulsionar. Você tem que pegar essa parte da distribuição, ver o Fórmula 2020, tá? Inclusive, tá super quentinho, muito massa. Você vai pegar o Fórmula 2020 e vai a parte da distribuição. A parte da frequência você acertou. Eu ainda não sei da excelência. A gente vai falar um pouco sobre isso agora também, tá? Mas eu tenho certeza que uma das partes do manual, vamos dizer assim, é a distribuição que foi... Fraca. Não é fraca, você deu uma pulada. Mas na verdade, Érico, a gente no início, a gente impulsionou. Só que a nossa capacidade financeira também não... Estava curta, né? Estava curta. A gente, e não é. Sabe por que não estava tão curta assim? Porque vocês investiram em e-book. Sim. Foi. Então, mas nisso a gente investiu no e-book e impulsionamento. Aí como não tem dado resultado, então vai minando a nossa capacidade financeira. É um ciclo vicioso, né? É difícil de manter... Quando a pessoa é botada em estresse, né? Tanto financeiro quanto energético, ela tende a performar menos como manual. Porque em estresse. É tudo muito bonito. Até o Mike Tyson falava o seguinte... Todo mundo tem um plano de luta, até levar um soco no queixo. E aí o plano vai pro saco. Então, assim, quando você fala isso, eu entendo. É difícil de seguir o script. Ontem eu tava treinando pra uma luta. De verdade. De jiu-jitsu, nada de morro não, mas eu vou lutar com a Aguiar. E eu tava fazendo estratégia da luta. Aí o meu professor falou assim, Érico, você tem que entrar na luta com uma estratégia. Ele tava me ensinando. Ele é professor de MMA também, apesar de eu não fazer essa parada, não. Eu falei assim, que massa. Ele falou assim, eu vou te dar o plano A, o plano B e o plano C. No mundo ideal, o plano A nunca funciona. E o plano B depende da reação dele. Mas assim, você tem que planejar, porque quando você está lá na loucura da luta, você vai esquecer de muita coisa. Você vai esquecer porque você está cansado, você vai esquecer porque você não aguenta mais. Eu te falei para fazer isso, você não vai fazer. O cérebro da gente seleciona sob estresse, né?
E é tudo normal. E é por isso que a maioria das pessoas, é bom a gente tá falando aqui, e o fato de vocês terem ido no campo de batalha é uma coisa, vocês nunca mais vão esquecer de distribuição agora. Porque vocês já foram lá e venderam zero. Essa experiência não vai fazer vocês esquecerem. Dito tudo isso, então, um ponto é distribuição, mas eu acho que deve ter mais. Tá? Vou dar uma olhada na sua copy. Qual é a sua promessa? Da sua copy, né? Realização dos sonhos. Então, tá bom, já começou tudo errado. Me ajuda! Tem problema. E assim, errado no sentido não pejorativo, não. Mas no sentido difícil para você. Você está mexendo, Vanessa e Romulo, vocês estão mexendo com uma coisa que nem todo mundo pode ter a chance de mexer assim. Funciona para outras pessoas, né, para encontrar propósitos, sonhos. Mas para vocês não dá para vocês fugirem de uma seguinte coisa. Da síndrome do personal trainer gordinho. Quando a mulher vai para academia, ela quer perder peso e vai seguir alguém, a pessoa vai chegar para ela e falar assim, olha, eu não vou te ensinar a emagrecer não, vou te ensinar a resolver seus sonhos. A mulher fala assim, aham, eu quero emagrecer, mulher. Meus sonhos vai resolver quando eu ficar magra. Quando eu entrar no vestido de noiva, ou quando eu entrar no vestido de casamento. Porque é um nicho muito... O emagrecimento é um nicho muito exato. Então não dá para ficar jogando firula no nicho de emagrecimento. Se você tivesse um nicho de coaching, já estamos entrando numa outra área. Mas financeiro é financeiro. Então, quando você evita de falar se a mulher fala assim, e aí, quantos quilos você perdeu? Não, você vai ficar super confiante. Você vai, entendeu? Você quer ver a mulher. Então, assim, no nicho de... Eu estou assumindo certo que o seu nicho é educação financeira? Educação financeira. Eu sou educadora financeira. Então ninguém quer realizar sonhos na educação financeira, não. Adivinha o que eles querem? Dinheiro. Pagar de filho. Controlar suas finanças, começar a ter uma vida diferente. Financeiramente. Caso, tem gente, depende do seu nicho, né? Dentro da educação financeira, a gente tem a Luciana Fior, que ensina a pessoa a sair das dívidas. Eu sigo ela. Total, é sair da dívida. E eu sei que ela fala um pouco para você viajar e fazer assim, acontecer, mas é sair da dívida. Nem todo mundo está endividado, você pode seguir o Fábio Holder. Conhece o Fábio Holder? Não. Tá, Fábio.holder. O cara faz múltiplos... Bom, eu não vou falar quanto ele faz não, mas ele já fez lançamentos de 7 dígitos. Ele é educador também? Ele é educador também. Entra no canal dele de YouTube. Ele tem um nicho de investimento. Dentro do nicho de investimento, na maioria das vezes em renda variável. Dentro de variável, ele é o cara que não compra e vende. É um estilo de investimento que a gente chama de holder. É um cara que compra para segurar. Né? Tem um trader, né? O André Antunes. Conhece o André Antunes? Não. Segue ele também. O Rodrigo Cohen. Eles são traders, né? Trader compra e vende, compra e vende, compra e vende. Na movimentação ele vai gerar o lucro. O Fábio é um holder. Holder é o cara que pensa no ativo bom, compra e senta naquele ativo por anos. Mas aí ele tem que saber identificar um ativo bom, né? Então, assim, você vê as lives do holder, né? O canal holder, ele começou faz pouco tempo. E já está fazendo múltiplos 7 dígitos. Todos esses nomes são múltiplos 7 dígitos, mas múltiplos mesmo. O Cohen, que a gente tem um cara que está no Plat que lança ele fez o grande plano. A promessa dele foi o grande plano. É um plano para resolver sua vida financeira pro resto da vida. E assim, tem várias coisas, mas não dá pra gente falar de resolver sonhos pro financeiro. É que nem eu. Uma pessoa que faz o 6 em 7, eventualmente resolve os sonhos dela? Resolve. Ela vive onde ela quer, ela trabalha com quem ela quer e tem uma abundância financeira. Mas eu não chego e falo assim, olha, vou fazer um workshop sobre resolver seus sonhos, ser confiante e ter abundância financeira. Eu falo 6 em 7. E a pessoa consegue derivar o 6 em 7 disso. Então, o nicho de dinheiro e emagrecimento não tem muita escapatória. Você tem que chegar direto ao ponto. Então, vamos lá. Se o seu workshop você prometeu resolver os sonhos, você tem uma quebra de expectativa. A maioria das pessoas querem, o seu avatar quer dinheiro ou quer sair das dívidas. Então, no meu último semente, eu contei como eu saí da minha dívida, né? E qual foi a sua promessa do semente? Vamos começar pela promessa. Controle financeiro, porque foram frases que eu busquei bastante, né? Que o
meu Qual a promessa público. do seu produto, em uma frase, só para eu entender? É realização dos sonhos, é isso aí. Então, tá bom. Então, isso foi o seu desafio. Então, você tem um desafio de distribuição, certo? Tá tudo bem. E você tem um desafio de copy. Sua copy tá... Sua copy tá num nicho onde é muito exato, a sua copy tá abstrata. E você pode usar a copy abstrata, menos no nicho de finanças. Mas você fala que é um risco, eu lembro disso, né? É um risco. Então você tem um problema de Tem que copy ser abstrata. concreto. E aí a gente tem que trabalhar numa coisa concreta. A gente teve um cara que a gente analisou o lançamento, que ele falava disso. Aí a gente mudou a copy dele. Inclusive, vocês vão no FL ao vivo? Tô querendo. Tá, então tá bom. Ó, Eu fui ano passado, tá? Tá tudo bem. A gente vai rodar uma sessão lá dentro que a gente vai pegar vários lançamentos. A gente fez uma análise de 740 lançamentos até agora. Acho que foi 750. Até agora. E a gente passou, eu e a minha equipe, né? Passamos 1h30 em cada lançamento. Então vai vendo. Hoje em dia, o Érico de 2018, ele sabia muito do lançamento dele. Agora a gente tem uma inteligência de lançamento, mulher, que eu vou te falar. Eu imagino, eu vejo. E a gente pegava pessoas e analisava os lançamentos dele, né? Pessoas que participavam de uma mentoria comigo e analisavam. E teve um cara que foi um cara do seu nicho. E a gente vai apresentar os resultados disso no FL ao vivo. A gente vai pegar várias copies, vai falar como é que era antes, o que a gente falou para mudar e como é que ficou depois e o resultado. Então a gente vai fazer isso em diferentes partes da copy, por exemplo, a promessa. E teve um cara que a gente vai... Então, assim, o FL ao vivo você vai ver muita coisa aqui. Vai ser muito prático. Eu nunca tive tanto dado na minha vida para falar sobre coisas que eu alucino que é verdade, mas agora, olha aqui, o que aconteceu no campo de batalha. Então, teve esse cara aí que ele prometia eu vou dizer, alguma coisa como se você está prometendo. E a gente falou assim, vamos mudar essa copy. E, enfim, várias copies. E eu acho que eu não lembro exatamente de cabeça o resultado, mas inclusive quem fez essa análise foi o Thiago Batista, aquele cara que faz o podcast 6 em 7 comigo. Ele falou assim, cara, vamos lá. E a copy passou dessa coisa de realizar sonhos como você se aposentar 20 anos mais cedo. Foi de um lançamento com resultados parecidos com seus aos 6 em 7. E ó, isso aí, o lançamento é tipo o corpo humano, sabe? Nada funciona em isolamento, né? Ele não acertou só isso, acertou a distribuição, você vai acertando um monte de parafusinho, entendeu? Vai virando um monte de chavezinha, mais chavezinha. Mas a chave da cópia é importante. Você está entendendo que uma coisa é diferente, uma promessa para a maioria das pessoas? Ó, vou te ensinar a aposentar 20 anos mais cedo. E ele conseguia lidar com isso. Acho que ele tinha aposentado, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que eu já vi esse camarada. É bem possível. Eu vi, eu não lembro o nome, mas eu já vi algo... Mas você está entendendo que é uma promessa um pouco mais concreta? Ainda que ele não fale quanto dinheiro faz? Até porque aposentar para cada uma das pessoas é tão diferente, né? Então as pessoas precisam de milhões para aposentar, porque a vida é muito cara. Outras pessoas conseguem aposentar com, sei lá, 5 mil por mês. Porque a vida é barata. Eu moro num lugar barato e tal. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, a concretude da sua promessa faz uma total diferença. Também, assim como a distribuição do seu conteúdo. E à medida que você acertar essa concretude da sua promessa, isso vai exalar no seu conteúdo. Eu não sei, uma promessa concreta, enquanto você não for concreta, você vai pagar um imposto, você vai fazer lançamento e vai tender a vender pouco nesse nicho. Agora, se o seu nicho for igual da Kátia, tem uma insider que chama Kátia. E o nicho dela é você... Não é a Kátia Damasceno, não, outra Kátia. O sobrenome dela é japonês, eu sempre esqueço o sobrenome. Ela foi, né, no Fórmula já. Ela já foi. Ela fala, ela fala da terapia das 13 luas. Já vi em alguma propaganda sua. Total. E, como é que você vai concretizar a terapia das 13 luas? Não é simples. Então, no nicho dela é ok. E, inclusive, as pessoas que seguem a terapia das 13 luas estão mais propensas a estar nesse mundo mais... Eu costumo de estar mais na viajolândia, né? No mundo da viagem. Né? É uma viagem, né? 13 luas é uma viagem, convenhamos. Mas ela faz 6 em 7, múltiplo 6 em 7. Agora,
a Viajolândia é permitido você dar uma entradinha na Viajolândia no nicho dela. Mas no seu nicho, não dá. No seu nicho não dá. Porque ele é muito exato. No nicho de emagrecimento também não dá. A mulher quer emagrecer, talvez quer emagrecer de forma saudável, né? Não quer enfiar a faca, né? De fazer aquelas operações todas, mas quer emagrecer. No final das contas, quando o dia do chega dela chega, a gente costuma chamar do dia do chega. O dia do chega é quando você olha no espelho e fala assim, chega, agora não dá mais. É aí que você começa a fazer aqueles regimes loucos. E eu acho que tem um dia do chega no financeiro também. Cara, chega. Não aguento mais isso. Eu tenho que tomar uma atitude. E quando esse dia chega e você tá lá, ele não tá escutando para quem quer mais confiança. Ele quer resolver as dívidas dele. Ele quer ter uma vida tranquila. Então, assim, são duas coisas que eu aconselho você ir. Dito tudo isso, fica nesse nicho. É fantástico. Não, eu acredito muito ao nicho, e as pessoas estão cada vez mais caindo à consciência que precisam disso, né? E dito isso, cara, a gente não aprende isso na escola, né? E eu vou te falar, a gente aprende polinômio, mitocôndria, complexo de Golgi. Eu aprendia umas paradas de matemática que você não tem noção de trocar os polinômios. E eu não tô falando que isso não é importante, não. Mas se a gente pensar que a nossa educação foi feita lá na Revolução Industrial, para o cara sair e mexer numa máquina, por exemplo, ou virar um cientista, e a gente não lida com noções básicas, nem básico, de educação financeira, são pessoas como você que preenchem essa lacuna. Porque chega lá o engenheiro, ou a publicitária, ou quem quer que seja, ou médico, que é inteligentíssimo em ciência, vamos dizer assim, e ele não sabe lidar com a coisa mais simples do mundo, que é o dinheiro. E aí a família dele sofre, ele sofre. Então, eu falo, a educação tinha que mudar no Brasil. Eu acho que a gente é essa mudança. Então, pessoas como você que fazem isso. E se você ensinar pessoas a sair da dívida... Eu trabalhei em banco muito tempo. Eu falei, meu Deus, banco é foda. Banco, literalmente, talvez se vamos dizer, toma uma vantagem comercial sobre eu ligo, meu gerente do banco, gerente não, mas cara do banco me ligava e falava assim, Érico, vamos comprar um título de capitalização? Mas escrota, desculpa. Eu falei assim, você compra essa parada? Não, ela tem que ligar e vender essa desgraça que é um produto financeiro, na minha opinião, pobre, e tem gente que compra porque não sabe fazer as contas. Sim. Então, por quê? Porque a gente não tem isso na escola. Agora, eu vou esperar rolar uma revolução educacional para mudar a escola? Não vou. Eu acho que essa revolução educacional está na minha mão, na sua mão, na mão de alguns desses 1.400 pessoas que estão assistindo a gente, de fazer uma diferença. E sim ser bem pago por isso. Ótimo, porque você vai causar um resultado real. Então, assim, eu fico feliz de estar ajudando vocês. Não desiste, não. Continua assim. Não. Se você modificar a vida de algumas pessoas, vai ser massa, porque vão ser menos divórcio. Pode falar o que quiser. Sim. Mais tensão financeira tem no casamento, mais tensão tem na família, mais tensão tem em divórcio também. Pessoas ficam tensionadas, né? É isso aí. E aí, enfim, continua e tá no caminho certo. E a dica que eu dou é 678 faz a diferença. Você vai ver, principalmente no seu nicho, você vai ver muito material que vai pode virar o jogo, tá? E vai ser bem prático. Bem prático. Então, assim, muito lançamento, você vai ver muito lançamento na tela. Vai ter muito antes e depois. Eu nunca podia fazer isso porque as pessoas não se veem no meu lançamento, né? Toda vez que eu fazia antes e depois no meu lançamento, a pessoa, mas é o Érico, mas é a fórmula de lançamento, mas isso é mágico. E vai ser a primeira vez que eu consigo fazer isso eu tenho, sei lá, 700 lançamentos em vídeo analisados para colocar lá na tela. Então, assim, para mim, meu pai chama isso de pinto no lixo. Eu tô pinto no lixo com esse monte de dados. E vai ser legal. Independente se vocês conseguirem ou não, distribui bastante e acerta essa promessa. E segue o Fábio, segue a Fio, você já segue. Fio é massa. Fio virou faixa preta esse ano. Que legal. Sua tartaruguinha. A tartaruguinha, mais fofinha do mundo. E tá imparável aquela mulher. Que legal, que legal. Que legal. Fico muito feliz. Então, é isso aí. Abraço pra você. Ajudou?
Muito, muito. Ajudou, Romulo? Ajudei ou mais compliquei? Não, ajudou. A gente vai Uma buscando grande. melhorar cada vez mais para alcançar o resultado aí. Ó, Mudar a vida das pessoas. e eu vou te falar, uma hora ou outra vocês vão querer desistir. Se vocês continuarem errando, vocês vão querer desistir, vai ser uma pena, porque vocês estão na frente de uma mina de ouro. E de um nicho que, por mais que pareça que tem muita gente lá, não dá conta de educar todo o estrago educacional financeiro que foi feito no mundo. E o dia que vocês tiverem dúvida se ainda tem cliente para isso, vai numa fila de banco e vê aquilo e presencia os bancos vendendo os produtos ruins para essa galera. Assim, não é possível que os bancos ainda conseguem. E quando eu falo com essa galera, minha mãe falava umas paradas de gerente de banco, eu falava, meu mãe, não faz sentido. Mas ela vê esse gerente de banco como nada de errado, tem gerente bom, tem gerente ruim, mas tem que pagar, tem que pagar a escola do filho dele. Ele tem boleto para pagar também, ele tem que vender essa parada, ele está trabalhando para o banco, nada de errado, é uma empresa. Inclusive, eu não sou contra banco não, meu dinheiro está lá. Tá? Então, assim, eu trabalhei muito, não sou contra banco, eu só acho que as pessoas podiam ser mais educadas financeiramente. E não falo do complexo não, do básico mesmo. É o básico, Para elas saberem fazer escolhas melhores, né? Para elas comprarem, né? Enfim, dito tudo isso, abraço para vocês. Obrigada, tá? Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.